Boa noite a todos, graça e paz. É um prazer muito grande podermos estar conectados para ouvir a palavra de Deus, preparados para mais um dia maravilhoso, né? Ouvindo a palavra de Deus para edificar nossa fé e para nos fortalecer, para nos animar e cumprir o propósito que Deus tem para a nossa vida, amém? Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor, agradeço a participação de todas as pessoas, um abraço muito grande principalmente a toda a igreja, a todas as pessoas que nos acompanham, né, de outras cidades, de outros lugares, até de longe, de outros países. Nós estamos felizes e agradecidos com essa oportunidade. E nessa hora eu quero fazer uma oração, te convidar a fazer uma oração, porque a Bíblia diz que onde 2 ou mais estivessem reunidos no nome de Jesus, ali ele estaria. E nós queremos convidar ele essa noite a fazer parte dessa palavra e de tudo que vai ser ministrado essa noite. E que essa presença invada o seu coração, invada a sua casa e que ela venha produzir muitos frutos na sua vida. Amém? Senhor, nós queremos te adorar, te agradecer pela oportunidade que nós temos nesse dia, Senhor, e nessa terra. Nos apropriar da autoridade do nome de Jesus e sobre esse nome proclamar a tua paz que excede todo entendimento sobre os corações, sobre as mentes, Senhor, sobre a alma de todas as pessoas, sobre o espírito de todas as pessoas que estão ouvindo essa palavra essa noite. Querido Espírito Santo, invade cada lar. Invade, Senhor, as nossas vidas para que nós estejamos, Senhor, perceptíveis e sensíveis à Tua voz para aprender a Tua palavra e para que isso venha, Senhor, a nos direcionar, a nos corrigir, a nos animar e a fazer, Senhor, o propósito que essa palavra foi dirigida pelo Teu Espírito nessa noite. Te agradecemos por tudo, Senhor, e já Te damos toda a glória no nome de Jesus. Amém? Eu coloquei essa noite o título dessa mensagem de Seja Feliz, né? E eu quero ler com vocês para dar início nessa noite a essa palavra, a receita que Deus dá para isso, que é o Salmo número 1. Ele é um salmo bem curtinho, mas ele é maravilhoso. E eu quero ler com vocês esse salmo que diz o seguinte: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Nós vamos discorrer essa noite um pouquinho a respeito desse salmo e de outros fatores que estão ligados a essa palavra aqui, né? E a Bíblia ela começa dizendo como é feliz, ou tem algumas versões que diz bem-aventurado, quer dizer que é mais do que feliz, né? Como é feliz, e o primeiro versículo diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha que forte essa aqui. Num versículo existem algumas restrições, algumas ordens a ser seguidas para que você seja feliz. E a primeira delas diz assim, que nós não devemos seguir o conselho do ímpio, né? Que não deve seguir, que não deve andar, está falando de não ter uma associação casual
ou uma associação passageira com o ímpio. Quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não tem fé, o ímpio é aquele contra as coisas, né, corretas, né, contra as pessoas da fé. Né? Então a Bíblia diz que é feliz aquele que não segue o conselho dessas pessoas. Né? Nós temos que cuidar com quem nós ouvimos. E depois ele diz assim, aquele também que não imita a conduta dos pecadores. Né? Aquele que não se detém com os pecadores. O que é não se deter? Primeiro ele diz que não deve seguir, não deve andar. Fala de uma associação casual. Depois ele fala de não se deter. Não se deter é não ter uma comunhão contínua. E depois o terceiro fato, ele diz, e nem te assenta na roda dos escarnecedores, nem te assenta na roda daqueles que debocham. O que é não se assentar? É não fique à vontade, porque quando uma pessoa ela senta já com aquele tipo de gente, é porque ela já, né, teve aqueles 3 processos ali. Começa muitas vezes com uma associação casual, depois começa a ter uma comunhão mais íntima e depois a pessoa já está à vontade. E aqui começa o conselho de Deus para quem quer ser feliz. Tem que ter essas 3, né, obediências na sua vida. Né? Não seguir o conselho dos ímpios, não imitar a conduta daqueles que pecam e não se assentar com aqueles que escarnecem. Né? Então, assim, nós não temos que ouvir, nem que imitar e nem estar perto. Né? Essa é a palavra de Deus para nós. Mas hoje eu quero me deter muito, né, um pouco mais na parte daquilo que a quem nós ouvimos. Né? Eu creio que essa é a mensagem mais forte hoje de tudo, que nós temos que prestar atenção a quem nós ouvimos. Né? Porque aqui diz, olha, não ouve o conselho do ímpio. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque o que nós ouvimos e a quem nós ouvimos é muito importante. Dependendo do que nós paramos para ouvir e a quem nós paramos de ouvir, isso vai definir muitas vezes o destino da nossa vida. Porque a questão de ouvir, ela tem um papel muito importante na nossa vida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Você quer ter fé? Você tem que ouvir a palavra de Deus. Mas se você também ouvir o conselho dos ímpios, você não vai ser feliz. Né? Esse é um dos requisitos para não ser feliz. Né? Então, assim, é bem interessante, porque a Bíblia fala muito a respeito de ouvir, de estar associado a pessoas que nós não devemos. A Bíblia também fala em 1 Coríntios capítulo 15, 33, que nós não devemos nos enganar, porque as más conversações corrompem os bons costumes. Quer dizer, se você se associa com pessoas que não prestam, aquela associação, ela pode matar tudo que você já recebeu de bom na vida. As más conversações podem corromper os bons costumes que você já tinha recebido. Então é muito sério o que nós ouvimos e a quem nós ouvimos. Provérbios 13, 20 também é uma palavra assim poderosa para a gente guardar no nosso coração, que ela diz assim, ó, aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo será destruído ou acabará mal. Olha bem, aquele que anda com sábio será cada vez mais sábio, mas o companheiro do tolo acabará mal. Então, cada decisão da nossa vida vai produzir um resultado. Tudo que a gente faz na vida vai trazer uma recompensa, né? Ou uma recompensa ou uma consequência, né? Então, todos os momentos, a cada momento na nossa vida, nós estamos fazendo escolhas que vão trazer bênção ou maldição para a nossa vida, né? E eu quero me ater agora um pouquinho nessa questão, como nós falamos, de prestar atenção de quem nós ouvimos, de prestar atenção de quem nós recebemos conselho, porque a Bíblia diz que na multidão de conselhos existe sabedoria. Mas que tipo de gente que a gente ouve? Se aqui no Salmo 1
A Bíblia fala que nós não devemos ouvir o conselho do ímpio. E eu quero mostrar para vocês, pela palavra, né, as consequências, né, ou as bênçãos que vieram de quem fez certo e de quem fez errado. Por quê? Porque não adianta. Muitas vezes as pessoas pedem, né, ora por mim, mas se elas têm uma atitude errada, elas vão ter uma consequência sobre a vida delas. E muitas vezes Deus já tem definido uma sentença, né, para uma desobediência da nossa vida, e daí não adianta orar. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher, né? Então nós temos que prestar atenção aonde nós estamos semeando o nosso tempo, as nossas atitudes, com quem nós estamos nos associando, né? E o primeiro exemplo que eu quero dar a respeito de conselho, para que a gente venha prestar atenção a quem nós ouvimos e como isso pode trazer uma consequência para a nossa vida. Eu quero falar sobre Roboão. Roboão, ele foi o neto de Davi, foi o filho de Salomão, né? Ele foi rei, né, naquela terra. Só que o que aconteceu? Aqui fala, né, nessa história, o que aconteceu? Depois que Salomão reinou, Salomão, né, construiu todo aquele império, tinha toda aquela glória. Chegou um tempo que quando esse neto, né, esse filho de Salomão tomou o lugar dele para reinar, o povo chegou para ele e pediu: olha, tá pesado a carga sobre a nossa vida, né? Então alivia um pouco, porque a gente não aguenta mais, né? Eles, com certeza, eles tinham um encargo muito grande, porque, né? E agora o tempo já tinha aliviado, as coisas talvez já tinham sido construídas, e o povo foi para Roboão e disse: por favor, alivia um pouco e nós vamos sempre continuar te servindo. E Roboão virou para aquelas pessoas e disseram: olha, me dá 3 dias para mim responder isso para vocês. E aqui eu quero ler para vocês os 2 tipos de conselho que ele tomou. O primeiro está em 1 Samuel capítulo 12, versículos 6 e 7, que diz assim: o rei Roboão perguntou às autoridades que haviam servido seu pai Salomão durante a vida dele. Quer dizer, primeiro ele foi perguntar, tomar conselho com os anciãos, com aqueles que já davam assistência, eram pessoas sábias que serviram o pai dele. E perguntando, né, para ele o que ele deveria fazer. Como vocês me aconselham a responder a esse povo? E eles responderam: se hoje fores um servo desse povo e servi-lo, dando-lhe uma resposta favorável, eles sempre serão teus servos. Esse foi o primeiro conselho que Roboão tomou a respeito do que ele deveria decidir. Mas depois disso, olha o que a Bíblia diz: Roboão, contudo, rejeitou o conselho que as autoridades de Israel lhe tinham dado e consultou os jovens que haviam crescido com ele e o estavam servindo. Perguntou-lhes: que conselho vocês me dão? Como devemos responder a esse povo que me diz: diminui o jugo que o teu pai colocou sobre nós? Os jovens que haviam crescido com ele responderam: a esse povo que te disse: teu pai colocou sobre nós um jugo pesado? Torna-o mais leve. Dizem: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado e eu tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes e eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Olha só a diferença de conselho. Os anciãos e os sábios, o que aconselharam, né? Olha, né? Se tu aprender a servir, se tu saber levar, né? Servir esse povo, eles vão estar sempre vão ser teus servos. Agora, os jovens aqui, né? Que não tinham experiências, né? Cheio de si mesmo, falaram para ele: olha, eles estão reclamando, diz para ele que o teu dedo mindinho, né? Que o teu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do teu pai. E que o jugo sobre eles vai ser muito mais pesado. E foi essa decisão que Roboão tomou. E foi essa resposta cheia de soberba,
e de falta de sabedoria que ele deu para o povo. E vamos encurtar a história. O que isso trouxe? Trouxe revolta para o povo e fez com que o reino fosse dividido. Por causa desse conselho de tolo que ele tomou, o reino, aquilo que era a promessa de Deus para Davi, foi dividido por causa de um mau conselho que ele tomou, que Roboão tomou sobre a vida dele, né? Esse foi um dos exemplos. Um outro exemplo que eu quero dar na Bíblia também está em 2 Samuel, capítulo 13, do versículo 1 ao 6. 2 Samuel, capítulo 13, do 1 ao 6, que diz assim: Depois de algum tempo, Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por Tamar. Ela era muito bonita e era irmã de Absalão, outro filho de Davi. Amon ficou muito angustiado ao ponto de adoecer por causa da meia-irmã Tamar, pois ela era virgem e parecia-lhe impossível aproximar-se dela. Amon tinha um amigo muito astuto chamado Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Ele perguntou a Amon, filho do rei: Por que todo dia você está abatido? Quer me contar o que se passa? Amon lhe disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã do meu meio-irmão Absalão. Vá para a cama e finja estar doente, disse Jonadab. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Permite que a minha irmã Tamar venha dar-me de comer. Gostaria que ela preparasse a comida aqui mesmo e me servisse, e assim poderei vê-la. Olha só essa situação. Essa situação aqui está falando de um dos filhos de Davi, que era Aminon, e que tinha uma meia-irmã, que era Tamar. Eles eram irmãos por parte de pai. E aqui conta que ele se sentia, tentado, ele se sentia apaixonado pela irmã, pela Tamar. Só que diz aqui a história que ele foi receber o conselho de um amigo muito astuto chamado Jonadab. E olha só o que deu. Aqui ele disse: Olha, eu estou sentindo isso. E aquele amigo astuto disse: Olha, te faz de doente, te joga na cama, fala pro teu pai para ele permitir que ela venha fazer uma comidinha para ti. Quando acontecer aquilo ali, tu faz o que tu quer. E foi o conselho que ele seguiu. Ele se fez doente, o pai veio visitar ele pediu autorização do pai, veio a meia-irmã dele servir ele, e nesse contexto ele pegou a meia-irmã à força, violentou ela, estuprou ela, desonrou ela. E a Bíblia diz que depois que ele cometeu aquele pecado, ele ficou com nojo dela. E ela chorou muito, rasgou suas vestes, colocou cinza na cabeça, ele expulsou ela de dentro daquele lugar, botou ela para a rua. E esse ato gerou muita coisa, gerou muita desgraça. Um conselho com um amigo ímpio alimentou um mau desejo. Por quê? Porque todos nós somos tentados, assim como ele aqui nessa situação ele foi tentado. Uma coisa é ser tentado e outra coisa é ceder à tentação. Uma coisa é ser tentado e outra coisa é entrar num ambiente de tentação. Por quê? Porque daqui ele deu corda para aquele pecado, para que ele estava sendo atraído. E ele entrou no ambiente de tentação e ele cometeu aquele pecado. E um mau conselho gerou, alimentou um mau desejo, trouxe um abuso, trouxe estupro. E no final, sabe o que aconteceu? Absalão, que era irmão de Tamar, ficou com tanto ódio daquele meio-irmão dele que estuprou a irmã, que mais tarde ele matou ele. Então foi muita desgraça. Isso tudo foi gerado por ouvir uma pessoa errada. Então assim, é muito sério. Mas assim também a gente vê na Bíblia
diversas pessoas que ouviram bons conselhos, que souberam ser instruídos por pessoas corretas e que foram bem-sucedidas. Assim foi a rainha Esther com um primo dela, né, que ia instruindo, ia ensinando tudo o que ela deveria fazer, como ela deveria se comportar, né, as atitudes que ela devia tomar, as posições que ela deveria ter. Né? Assim foi Ruth com Noemi também. Né? Depois Ruth foi tão abençoada no final da sua vida, teve uma mudança radical, mas também ela se deixou ser instruída por Noemi. E um outro versículo que eu quero ler com vocês, que eu achei bem interessante hoje, que eu lembrei, foi no livro de Atos, capítulo 5, a partir do versículo 38, que é uma palavra que aconteceu na época dos apóstolos, depois que Jesus foi crucificado, tudo aquilo, os apóstolos começaram a ser perseguidos, e ali começaram a acontecer coisas extraordinárias, ao mesmo tempo que tinha perseguição, tipo, né, se você lê em Atos 5, o que estava acontecendo nesse contexto é que eles prendiam os apóstolos porque eles proibiam eles de falar no nome de Jesus. E aí eles estavam lá presos, sendo guardados com proteção máxima. Deus ia lá, mandava os anjos soltavam eles. Quando mandavam buscar eles não estavam mais lá, e os guardas estavam com as portas tudo fechadas e tudo lá, sem ninguém dentro da cadeia, e eles já estavam lá no templo de novo pregando. E aí nesse contexto, eles estavam com muita raiva, porque os apóstolos, né, acusavam eles de ter matado o Filho de Deus. E mais uma vez eles estavam querendo matar os apóstolos depois de todos esses acontecimentos. E se levanta um homem chamado Gamaliel. E Gamaliel, ele dá uma palavra tão certeira, né? Se você ler depois todo o livro ali de Atos 5, é bem interessante, mas ele dá 2 exemplos, né? Olha, primeiro se levantou um cara lá chamado Teudas também, ele, né, chefiava um bando lá, e quando o cara morreu, se dispersou todo o bando dele. Depois se levantou um outro tal de Judas também, para trazer uma rebelião. Quando o cara morreu, acabou tudo também. Daí ele falou o seguinte, em Atos 5:38, portanto, nesse caso eu os aconselho, deixe esses homens em paz e solte-os, porque se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas se proceder de Deus, vocês serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Olha o conselho que esse cara deu, né? Pontual. O que ele falou, olha, deixa eles, porque se isso for uma atividade meramente humana, isso vai fracassar. Agora o perigo é se for de Deus, porque daí vocês estão lutando contra o próprio Deus, né? Então daí eles se acalmaram, né, e tiveram outra atitude, né, não mataram ninguém, mas isso tudo por causa de um conselho. Então assim, nós temos que cuidar muito a quem nós ouvimos, do jeito que nós falamos, como nós resolvemos as coisas, porque tudo isso na nossa vida vai trazer um resultado, né? A quem nós ouvimos, muitas vezes a maneira como nós nos comunicamos com as pessoas, né? Se a gente não sabe falar, ou da maneira como a gente se porta, como a gente resolve as coisas, né? Isso tudo pode trazer uma grande consequência na nossa vida. E para isso também eu lembrei muito hoje de uma história, da história de Davi, de Nabal e Abigail. A diferença nessa história de dois tipos de pessoas que conseguem falar e resolver as coisas de maneira completamente diferente, e o fruto que isso trouxe, como foi diferente. No livro, depois se você quiser ler, no livro de 1 Samuel, capítulo 25, né? 1 Samuel, capítulo 25, tá essa história. Nessa história,
é bem interessante, porque Davi estava, né, com todo aquele bando naquela época ainda, ele não era rei. Então o que ele fazia? Ele ficava naqueles desertos, né, com todo aquele exército dele, nesse contexto. A Bíblia diz que existia um homem muito rico, as características. Um homem chamado Nabal, que ele era muito rico, mas ele era insensato, ignorante e duro. E diz que ele era casado com uma mulher chamada Abigail, e diz que ela era muito linda, ela era formosa, ela era digna, sensata e inteligente. E nesse contexto aqui, eles estavam festejando, estavam tosqueando as ovelhas. Ele era um cara muito rico. E o que acontecia nesse contexto aqui? Davi, quando ele tinha 600 homens com ele, bem dizer, dava guarda para a fazenda, para os funcionários e para todos esses animais aí. Ele ajudava, na verdade, a proteger tudo isso que Nabal tinha. E quando o cara estava lá festejando e tosqueando as ovelhas, né, e estava aquela festa toda, Davi mandou os caras lá falar com ele: olha, dá alguma coisa aí pra gente, né? A gente sempre te ajuda tanto, tal, nunca cobramos nada. Aí Nabal foi muito soberbo, foi muito asqueroso. Diz: quem é esse cara? O que ele tá pensando? Quem é esse Davi, fazendo de conta que nem sabia quem ele era? Qualquer um aí pensa que é qualquer coisa para vir me mandar pedir isso, tal. E nós, quando deram o recado para Davi, ele era um cara sanguíneo. Ele disse: olha, eu digo para vocês que amanhã não vai mais ter um descendente macho desse cara. Eu vou matar tudo, eu vou acabar com tudo. E a Bíblia diz que ele deixou só os 200 homens guardando as bagagens e levou 400 homens para acabar com a família de Nabal. Ele disse: eu vou acabar com tudo, não vai sobrar um homem daquela descendência, porque eu vou acabar com tudo. O que aquele cara está pensando que ele é? E daí, nesse meio tempo, um dos funcionários de Nabal chegou para Abigail, que era a esposa dele. Eles lá no meio daquela festa toda, no meio daquela fartura toda, chega o funcionário e diz: olha, Abigail, tu faz alguma coisa, porque vieram os funcionários de Davi aqui, eles têm sido como um escudo para a gente, eles têm protegido a gente, eles têm servido a gente, e ele veio pedir algo e Nabal foi tão tolo, foi tão duro, foi tão insensível, foi tão estúpido, que, o mal já está decretado sobre nós. Eles vêm para acabar com tudo, vão matar a gente. Então tu faz alguma coisa, porque esse cara, ele é tão tolo que não tem nem como falar com ele, não tem nem como chegar perto dele. Então toma tu uma atitude. E aí foi bem interessante, que Abigail, quietinha, mandou preparar assim muita coisa. Mandou preparar comida, grão tostado, sabe? Mandou preparar 200 pães. Muita comida para o exército de Davi. Mandou colocar no jumento e disse: vai levando na frente isso. E Davi descendo com os 400 homens, com perdão da palavra, com sangue nos olhos para acabar com tudo. E nesse contexto, quando Abigail se encontra com Davi, ela se joga no chão, ela se humilha e olha o que ela diz. Isso, deixa eu ver aqui, está em 1 Samuel capítulo 25, do 23 até o 31, diz assim: quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e prostrou-se perante Davi com o rosto em terra. Ela caiu a seus pés e lhe disse: meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permite que a tua serva te fale. Ouve o que ela tem a te dizer.
Meu Senhor, não des atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu sou serva e não vi os rapazes que o meu Senhor enviou. Agora, meu Senhor, juro pelo meu nome do Senhor e pela tua vida que foi o Senhor que te impediu de derramar o sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos. Que os teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal. E que este presente que essa tua serva trouxe ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem. Esquece, eu te suplico, a ofensa da tua serva, pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti, que travas os combates do Senhor, e em toda a tua vida nenhuma culpa se ache em ti. Mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida do meu Senhor está firmemente segura, como a dos que são protegidos pelo Senhor, o teu Deus, mas a vida dos teus inimigos será atirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito o meu Senhor por todo o bem que prometeu e tiver te nomeado líder sobre Israel, o meu Senhor não terá no coração o peso de ter derramado sangue desnecessariamente, de nem ter feito justiça com suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, lembra-te da tua serva. Olha a humildade dessa mulher. Olha o que ela fez, né? Embora o marido sendo tolo, né? Ela interferiu, ela se humilhou. E olha o resultado, olha a resposta de Davi, né? No versículo 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo meu nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu lhe fizesse mal, que você tivesse vindo depressa encontrar-me, porque senão nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então, o que aconteceu aqui? A humildade dessa mulher aplacou a ira de Davi. Ela se humilhou, ela pediu perdão, ela levou presentes, ela levou suprimentos. E a Bíblia diz que a palavra mansa, a palavra tranquila, ela desvia o furor, né? Essa humildade que essa mulher teve. E aí Davi acalmou os ânimos, Davi perdoou por causa da sabedoria de uma mulher. E aí a história conta que ela chega em casa e estava lá, a Bíblia diz que ele estava fazendo uma festa de rei e ele estava bebaço e ela nem falou nada, ela entrou quieta. Era uma mulher que sabia falar na hora certa. Só que quando chegou o outro dia que ele estava bem bonzinho, ela disse: cara, o que tu fez? Davi estava descendo com os 400 soldados dele para matar tudo. Ele levou um choque tão grande que a Bíblia diz que ele ficou duro como uma pedra. E a Bíblia diz que depois de 10 dias ele estando assim, Deus feriu ele e ele morreu. Davi não precisou ter nenhuma atitude. Deus mesmo, né, tomou esse caso, né, e Nabal morreu. E a Bíblia diz que depois que Davi soube dessa notícia, ele mandou chamar Abigail para ser sua esposa. Então, assim, aqui nós vimos duas atitudes, duas maneiras de falar e dois resultados, né? O primeiro, que foi de Nabal, um homem tolo, um homem rude, um homem grosso, um cara soberbo, orgulhoso, egoísta, né, que menosprezava as pessoas, despertou a ira e ia trazer a morte para toda a sua geração. Por outro lado, se levantou uma mulher sábia, sensata, humilde, generosa,
se posicionou para defender a sua casa. E essa mulher, ela trouxe livramento e trouxe vida. E no final, ela foi honrada. Porque imagina como ela não trouxe admiração, a atitude dela, né? Trouxe tanta admiração que assim que Davi soube da notícia que ela estava viúva, não, eu quero essa mulher para mim. Eita, mulher sábia. E ela virou a mulher do rei, né? Então as nossas atitudes, as nossas palavras, elas vão derramar bênção ou maldição, a vida e a morte sobre a nossa vida. E não só sobre a nossa vida, como nós vimos aqui, mas também sobre todos aqueles que estão ao nosso redor, porque as nossas atitudes não diz respeito só à nossa própria vida, mas as nossas decisões, elas sempre vão respingar nas pessoas que a gente ama, né? Então, assim, nós vamos colher exatamente o fruto das nossas palavras, o fruto das nossas ações, aonde nós nos aplicamos, aonde nós colocamos foco, naquilo ali que nós vamos ter uma resposta. Então, assim, se eu foco, se o meu fruto é na carne, é no pecado, as consequências, depois eu vou gastar tempo. Como foi o que aconteceu aqui? Veio as consequências de Nabal. Se não fosse um posicionamento de Abigail, o negócio tinha caído a casa. Mas veio o juízo sobre Nabal, né? Então, assim, quem age na carne vai colher. Mas quem age no espírito, no espírito também vai ceifar. Então, nós temos que prestar atenção onde nós estamos gastando tempo. O que nós estamos ouvindo, a quem nós estamos ouvindo. Isso tudo vai fazer diferença na nossa vida. Então aqui, como nós vimos, né, nós não podemos ouvir as pessoas erradas. Nós temos que pedir para Deus conexões divinas para a nossa vida. Ore a Deus. Foi uma coisa que eu aprendi a fazer. Senhor, conexões divinas, me desconecta com aquilo que não me abençoa, com aquilo que é mentiroso, com aquilo que é interesseiro, com aquilo que não tem propósito, mas me conecta, Senhor, aquilo que vem de Deus, aquilo que vai me aproximar da Tua presença, aquilo que vai me trazer, Senhor, aquilo que está no Teu coração para a minha vida, né? E ali, como nós vimos no Salmo número 1, que eu quero retomar, quando diz, né, não imita a conduta dos pecadores, né? Isso é muito sério. Não deixa ficar comum aquilo que não é, aquilo que é pecado. Pecado é pecado. Porque tem gente que vai entrando na nossa vida, presta atenção. Muitas vezes, né, tem amizade com uma pessoa lá, a pessoa fala um palavrão no começo, dói o ouvido, mas vai convivendo, vai acostumando o ouvido, daqui a pouco você está falando também. Não deixa ficar comum aquilo que não é, né? Não te associa, não imita a conduta do pecador, a Bíblia fala. Não ouça, não reproduza e nem tenha por perto. Aqui diz, nem te assenta, não te acostuma, não fica à vontade com isso, né? Mas depois no Salmo 2, no Salmo número 1, versículo 2 diz, né? Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. Aqui diz, olha, não tenha uma associação, né? Não te acostuma, mas, né, isso aqui não é nem para ti, mas tenha prazer em meditar naquilo que é a palavra de Deus, naquilo que é a verdade de Deus para a tua vida. E aqui está dizendo, tenha satisfação, tenha contentamento, seja feliz em servir o Senhor, em conhecer as coisas de Deus, tenha prazer em fazer isso, né? E quando você seguir essas instruções, né, de não se associar, de não imitar, de não ficar à vontade com o pecador e de ter prazer nas coisas de Deus, aí vai vir a tua recompensa. No 3 ele diz o que vai acontecer. Esse tipo de homem que segue essa instrução, olha como ele vai ser. Ele vai ser como uma árvore plantada à beira das águas correntes. Dá fruto no seu tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Maravilhoso. Compara esse tipo de homem
como uma árvore que é plantada na beira do ribeiro. Dá fruto, ele não dá só folha, ele dá fruto. E dá fruto sempre no tempo certo. Coisa maravilhosa. Depois ele diz assim, as folhas não murcham, tudo o que ele faz prospera. As suas folhas não murcham, por quê? Porque ele está plantado perto da água, né? Então, assim, aquela árvore, a planta, as folhas dele tá sempre bonito, porque está perto do ribeiro. Ele não depende de chuva, não está dependendo de nada, né? Das situações externas, porque a fonte está ali pertinho. E assim é o homem que depende de Deus, que não depende das circunstâncias, que a fonte dele é Deus. Quando a fonte dele é Deus, ele não murcha. Quando a fonte dele é Deus, ele tem uma fonte que nutre ele, que não deixa ele, né, murchar, não deixa ele ser apagado, né? O homem que tem em Deus a sua fonte é constante, é feliz, ele permanece sereno mesmo quando todos estão em pânico. A sua força interior e a sua resistência deixa quem está ao redor estarrecido e espantado, porque a confiança dele está no Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto do ribeiro. A nossa fonte é Deus. Nós temos uma fonte, né, que é Cristo. E Ele é uma fonte inesgotável. Ele faz jorrar na nossa vida, né? E aqui diz, né, que esse homem que confia no Senhor e que faz do Senhor a sua fonte, a sua folha permanece verde. Quer dizer, nem a seca mais feroz pode destruir a frescura, a beleza da fé, da esperança, do amor, que é a fonte da vida dele, né? E no versículo 4 diz assim, não é o caso dos ímpios. São como a palha que o vento leva. E o 5, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade do justo, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios os levará à destruição. No versículo 4, né, diz, não é o caso dos ímpios, porque ele é como uma palha, né, qualquer coisa leva ele, qualquer ventinho, ele é inconstante, né, ele é inconstante. E depois diz, olha, mas esses ímpios, eles não vão resistir ao julgamento. E os pecadores também não vão conseguir ficar na congregação, né, na comunidade dos justos. E no 6 diz que o Senhor, ele vai aprovar o justo, mas o caminho do ímpio levará à destruição. E esse é o final para a nossa vida, né? Nós não seremos destruídos. Nós seremos como essa árvore plantada junto ao ribeiro, porque Jesus é a fonte da água da nossa vida, né? Nós somos vigorosos, nós vamos produzir fruto em todo o tempo da nossa vida. Nós vamos ser verdejantes, né? Nós temos fé, nós temos direção, nós temos destino, nós não estamos à deriva, nós não estamos perdidos. Nós não vamos nos associar, nós não vamos ter uma comunhão contínua e não vamos ficar à vontade com aquilo que desagrada a Deus. Nós vamos ter um posicionamento na nossa vida. Hoje eu li uma frase que eu achei muito interessante, né? Por quê? Porque muitas vezes nós queremos ganhar as pessoas para Jesus, mas quando a gente vê que ela não quer nada, nós não podemos fazer o papel do Espírito Santo na vida dela. Porque só o Espírito Santo conduz, porque ela tem que tomar uma decisão se ela quer ou não. E eu li uma frase que dizia assim, ó, você pode levar o cavalo até a água, mas você não pode fazê-lo beber. Você pode levar o cavalo à água, mas você não pode fazê-lo beber. Eu achei muito interessante. Tem coisas que nós temos que tentar, que nós podemos tentar, podemos fazer, podemos querer ajudar, mas nós podemos ir até certo momento, né? Assim como diz a Bíblia, né? Que eles se voltem para nós e nós nunca venhamos a se voltar
para eles, né? Não, a gente não pode deixar esse tipo de gente fazer com que a gente venha se perder do caminho de Deus, né? Nós temos que ficar vigentes e operantes, né, na palavra de Deus. Hebreus 10:39 diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para se perder ou para ser destruído, mas nós somos aqueles que creem e são salvos. Nós não temos mais opção. Em nome de Jesus eu declaro que essa é a decisão do teu coração. Nós não somos daqueles que retrocedem para se perder, mas nós somos daqueles que creem para permanecer salvo. Amém? E essa palavra que eu quero deixar para o teu coração: nós somos sal e nós somos luz. Nós estamos aqui nessa terra para fazer a diferença, né? O sal, ele é uma coisa tão barata, que a gente coloca tão pequena quantidade, mas quando não coloca, estraga toda a comida, né? Porque fica insípida e fica sem graça. Nós estamos para fazer a diferença, para dar graça, para dar vida, para ser uma fonte nesse mundo, né? Nós estamos para ser luz. A luz faz o quê? Ela dissipa as trevas, ela denuncia a sujeira, né? Não que nós não vamos ficar denunciando as pessoas, mas simplesmente a luz que está em nós já faz o trabalho, né? Então, o último versículo que eu quero deixar é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esses somos nós. Nós somos escolhidos, nós temos autoridade espiritual, nós somos separados, nós somos um povo exclusivo de Deus, feito para anunciar a luz, para anunciar as grandezas de Deus. Foi para isso que nós fomos criados. Nós não fomos criados para estar triste, para estar abatido, para estar deprimido, para estar envolvido com o pecado. Não, nós fomos criados para estar como uma árvore plantada junto ao ribeiro, verdejante, forte, vigoroso, dando fruto no tempo certo. Amém? E é isso que eu quero profetizar na sua vida hoje. E é essa oração que eu quero te convidar a fazer, para que nessa noite você possa analisar a sua vida e ver a que você está conectado, o que você está ouvindo e a quem você está ouvindo, né? Que realmente você possa aprofundar aquilo que vai edificar, aquilo que vai te fazer crescer, aquilo que vai te fazer cumprir um propósito nessa terra, para que você possa dar muito fruto. Amém? Eu quero orar pela tua vida nessa noite, né? Eu quero abençoar a tua casa. Senhor, nós queremos te adorar nessa noite. Existe, Senhor, um caminho que foi fundamentado pelo sangue que foi derramado na cruz. E esse caminho foi aberto. O véu foi rasgado e nós podemos chegar à presença de Deus através do nome de Jesus. E é nesse nome que nós nos levantamos. Nós sabemos a quem nós servimos e por causa desse nome nós sabemos que não existe dois lugares governados pelo mesmo Senhor. Hoje nós queremos confessar que o Senhor é o Senhor da nossa vida, que nós queremos o governo de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vontade. Nós não queremos cochear em dois caminhos. Senhor, no nome de Jesus, nós queremos pedir para que o Teu Espírito Santo nos dê sabedoria para saber escolher os nossos caminhos, escolher as conexões a quem nós devemos nos associar, escolher a quem nós devemos ouvir, de quem nós devemos receber conselho. Em nome de Jesus, eu declaro que toda distração, eu declaro, Senhor, que tudo aquilo que fez pecar, que atrasou o propósito, em nome de Jesus, Senhor. Hoje talvez eles estão tomando consciência disso e Deus, nunca é tarde. Nunca é tarde quando nós nos arrependemos, quando nós nos voltamos para Ti, sempre é tempo. O Senhor nos ajuda, o Senhor nos abençoe, o Senhor nos corrige o nosso caminho de novo e nós podemos continuar, porque Tu és um Deus maravilhoso, cheio de misericórdia. Enquanto existe fôlego, existe oportunidade.
Enquanto existe fôlego, Senhor, nós podemos, Senhor, retomar. E em nome de Jesus eu quero orar, Senhor, para que a vida dos teus filhos seja invadida de sabedoria, seja invadida de discernimento, seja invadida com a presença do teu Espírito, Senhor, fazendo com que eles tomem decisões corretas, fazendo que eles sejam pessoas altamente frutíferas e abençoadoras, assim como nós lemos aqui. Pessoas que sejam sacerdotes, pessoas que sejam representantes de Deus nessa terra. Gente com autoridade, sabendo a quem serve, sabendo o nome que porta, o nome que carrega. E sabendo que esse nome é acima de todo nome. Em nome de Jesus eu ativo o Espírito do Senhor daqueles que estão apagados, daqueles que o Espírito está fumegando, que estão cansados, que estão desanimados. Em nome de Jesus agora eu declaro, receba a vida de Deus. Que eles sejam ativados na sua mente, no seu coração, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, para que eles venham responder ao propósito eterno de Deus, porque eles estão cheios de dom, eles estão cheios de talento, eles estão cheios da vida de Deus. Ó Deus, eu declaro que são daqueles, como nós lemos aqui, que não retrocedem para se perder, mas daqueles que vão avançar para crer e ser salvo. Eu abençoo cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança, cada casa, cada lar que se conectou a essa palavra. E eu declaro que grandes coisas vão acontecer. Eu declaro que, Senhor, vão acontecer milagres extraordinários, porque onde está a Tua presença, onde opera o Teu Espírito, ninguém mais permanece o mesmo. E eu declaro a vida de Deus entrando nesses lares, entrando nessa casa. Eu declaro uma nova força, um novo vigor, um novo ânimo, uma nova mentalidade que vai ser trazida pelo Espírito, para que eles venham a operar a verdade de Deus nesse tempo, na nossa realidade, porque ninguém pode parar quando Deus age. Nada é impossível para Deus. Em nome de Jesus, Senhor, todos aqueles que estão nesse momento desanimados, desesperados, precisando de uma resposta, precisando de socorro, nós oramos por cada um deles, porque Tu és um Deus de perto, um Deus de longe. Deus, Tu és um Deus que cuida de cada detalhe da nossa vida. E, Senhor, que seja produzido descanso, Senhor. E que tudo que eles precisarem de recurso ou qualquer coisa que for necessário, que Deus, Tu mova o céu e a terra. E que eles vejam a Tua provisão, que eles vejam a Tua bondade, que eles vejam que eles têm um Deus, que eles têm um Pai, que eles têm um amigo, que eles têm aquilo que é necessário. Senhor, nós queremos Te agradecer. Render toda a glória, toda a honra e todo o poder ao nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero agradecer muito a presença de todos por ter nos acompanhado, que vocês tenham uma semana fantástica. E eu deixo um grande beijo, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.